Existem certas fases na vida em que o desejo de conexão e relacionamentos pode se intensificar. Para muitas mulheres, essas mudanças podem ser especialmente perceptíveis. E os motivos por trás delas são frequentemente mais complexos do que se imagina. Muitas pessoas acreditam que as prioridades em relacionamentos permanecem as mesmas durante a vida adulta. Mas, na realidade, as prioridades costumam evoluir com a idade, a experiência, as circunstâncias e o crescimento pessoal. Pesquisadores em psicologia do desenvolvimento exploraram como as preferências em relacionamentos podem mudar ao longo das diferentes fases da vida. Embora não exista um padrão que se aplique a todos, estudos sugerem que a idade, a maturidade emocional, os objetivos de vida e as experiências sociais podem influenciar o que as pessoas buscam em um parceiro. O interessante é que a motivação para um relacionamento nem sempre permanece constante. Em diferentes momentos da vida, as pessoas costumam valorizar coisas completamente diferentes. Algumas fases são impulsionadas pela curiosidade e pela descoberta. Outras são moldadas pela estabilidade, propósito ou profundidade emocional. Vamos começar com a primeira fase. Primeira fase, por volta dos 18 anos até o início dos 20 anos, a fase da descoberta. Durante esse período, muitas pessoas ainda estão descobrindo quem são. As regiões do cérebro ligadas ao planejamento a longo prazo e à tomada de decisões continuam se desenvolvendo no início da vida adulta, o que geralmente significa que a atenção se concentra mais nas experiências do presente do que em resultados futuros distantes. Nesta fase, a empolgação, a atração, a intensidade emocional e a descoberta pessoal costumam desempenhar um papel mais importante. Os relacionamentos podem se tornar parte do aprendizado, em vez de decisões permanentes. Muitas mulheres nesta fase podem não estar pensando principalmente em um compromisso para a vida toda. Em vez disso, estão explorando compatibilidade, valores, emoções e identidade. Elas podem se sentir atraídas por pessoas que trazem energia, novidade, confiança e experiências memoráveis. Isso não significa que elas evitem o compromisso. Significa simplesmente que o crescimento e a exploração costumam ocupar o centro das atenções. Cada relacionamento se torna um feedback. Cada experiência revela algo novo. O que parece empolgante agora pode não ser o que parecerá significativo mais tarde. E essa mudança naturalmente abre as portas para a próxima fase. Segunda fase, por volta dos 25 aos 30 anos, a fase de avaliação. À medida que as pessoas avançam na vida adulta, as prioridades geralmente começam a mudar. As carreiras se consolidam. Os círculos de amizade se transformam. Algumas pessoas começam a se casar, formar famílias, comprar casas ou tomar decisões de longo prazo. Mesmo para aqueles que escolhem um caminho diferente, geralmente há uma maior consciência do tempo, da direção e dos objetivos futuros. Para muitas mulheres nessa fase, os relacionamentos podem começar a ser menos sobre pura emoção e mais sobre compatibilidade e alinhamento a longo prazo. Isso não significa que a paixão desaparece. Significa que as perguntas mudam. Essa pessoa consegue se comunicar? Podemos construir algo juntos? Nossos valores são compatíveis? Posso confiar nela quando a vida ficar difícil? A mesma pessoa que antes priorizava a espontaneidade e a intensidade emocional pode agora valorizar mais a consistência, o caráter e a confiabilidade. Essa mudança às vezes pode confundir as pessoas. Alguém que parecia interessado em relacionamentos casuais alguns anos antes pode, de repente, se tornar mais seletivo. Mas, muitas vezes, não se trata de se tornar mais difícil de impressionar. Trata-se de ter mais clareza sobre o que importa. A experiência desempenha um papel importante aqui. As pessoas aprendem com relacionamentos que deram certo e com relacionamentos que não deram. Elas começam a reconhecer padrões. Elas percebem o que traz paz e o que traz caos. Muitas mulheres, nessa fase, descrevem o desejo de um parceiro que contribua para um futuro significativo, em vez de simplesmente criar momentos emocionantes. Esse futuro pode ser diferente para cada pessoa. Para algumas, significa casamento. Para outras, objetivos compartilhados, segurança emocional,
viagens, crescimento pessoal ou construir uma vida juntos à sua maneira. O que se torna mais importante é a intenção. É nesse ponto que as conversas costumam deixar de ser sobre atração e passar a ser sobre direção. As perguntas se aprofundam. Onde você se vê no futuro? O que é mais importante para você? Que tipo de vida você está tentando construir? E, naturalmente, as pessoas começam a avaliar se o relacionamento se encaixa nessas respostas. Isso pode parecer repentino para outra pessoa. Uma dinâmica de relacionamento que funcionava aos 22 anos pode não ser mais satisfatória aos 28. Não porque alguém tenha falhado. Não porque alguém tenha se transformado em outra pessoa. Mas porque o crescimento muda as expectativas. As pessoas que tendem a construir conexões mais fortes durante essa fase são geralmente aquelas que equilibram ambição com presença. Elas demonstram confiabilidade sem se tornarem emocionalmente indisponíveis. Elas oferecem estabilidade sem perder o afeto. Elas continuam interessantes, ao mesmo tempo, se tornam confiáveis. E talvez o mais importante, elas entendem que compromisso não tem a ver com perfeição. Trata-se de criar confiança suficiente para que duas pessoas possam se imaginar seguindo em frente juntas. Mas, eventualmente, para muitas pessoas, outra mudança acontece. E essa próxima fase tem menos a ver com provar a si mesmo, e mais com se tornar plenamente você mesmo. Terceira fase, entre o final dos 30 e meados dos 40 anos, a fase da autenticidade. Nesta fase da vida, muitas pessoas já vivenciaram experiências suficientes para enxergar os relacionamentos de forma diferente. Pode ter havido sucesso. Pode ter havido decepção. Amor, desilusão amorosa, crescimento, mudança ou uma combinação de todos esses elementos. E por isso, as prioridades costumam mudar novamente. Nesta fase, muitas mulheres se concentram menos em serem escolhidas e mais em escolher intencionalmente. A pergunta deixa de ser: eles gostam de mim? E passa a ser: este relacionamento realmente agrega algo significativo à minha vida? As impressões externas tendem a importar menos. A experiência interna começa a importar mais. Segurança emocional. Consistência. Respeito. Valores compartilhados. Uma sensação de calma. Coisas que antes pareciam empolgantes podem não parecer mais importantes. O que costuma se tornar atraente agora é a presença. Alguém que se comunica com clareza. Alguém que cumpre a palavra. Alguém que está presente, não apenas nos bons momentos, mas também nos difíceis. Muitas mulheres nessa fase descrevem-se como mais seletivas, não porque as expectativas se tornem impossíveis, mas porque a autoconsciência se fortalece. Elas se conhecem melhor. Elas entendem o que as esgota. Elas entendem o que as apoia. E se sentem mais à vontade para dizer não a situações que não se encaixam mais. Essa fase costuma ser mal compreendida. Algumas pessoas interpretam essa mudança de prioridades como um sinal de cautela ou dificuldade. Mas, em muitos casos, trata-se simplesmente de clareza. Quando alguém adquire experiência de vida suficiente, para de perseguir o potencial e começa a prestar atenção à realidade. Ela percebe padrões. Ela confia mais em ações do que em promessas. Ela se interessa menos por intensidade e mais por estabilidade emocional. Este também é um período em que a confiança pode se tornar mais discreta. Há menos interesse em provar o próprio valor. Menos interesse em competir. Menos necessidade de validação externa. O foco muda para paz, conexão e autenticidade. Para relacionamentos, isso muda tudo. A atração superficial ainda pode importar, mas geralmente não é suficiente por si só. A maturidade emocional se torna mais evidente. A pessoa sabe ouvir? Ela consegue se comunicar honestamente? Ela consegue manter a compostura durante conflitos? Ela consegue ser próxima sem se perder? Essas perguntas começam a ter mais peso. E as pessoas que se conectam bem durante essa fase são frequentemente aquelas que se sentem confortáveis consigo mesmas. Elas não precisam de atenção constante.
Elas não precisam impressionar a todos. Elas não se apressam para resolver todas as emoções. Elas sabem como apoiar sem controlar. Elas entendem que a intimidade não se constrói com grandes momentos, mas sim com momentos repetidos de confiança. Mas há algo importante a lembrar. Essas fases não são regras. A vida não é perfeitamente organizada por idade. Alguém pode chegar a essa fase mais cedo devido a experiências de vida marcantes. Outra pessoa pode chegar mais tarde. O que importa não é um número. É a perspectiva que a pessoa desenvolveu. Porque, no fim das contas, os relacionamentos deixam de ser sobre encontrar a pessoa perfeita e passam a ser sobre encontrar alguém cujos valores, tempo e direção estejam alinhados com os seus. E quando isso acontece, a conexão começa a parecer menos um esforço e mais uma compreensão. É aqui que tudo isso se torna útil. Compreender essas fases não significa categorizar as pessoas. Trata-se de perceber que o momento certo, as prioridades e o crescimento pessoal influenciam os relacionamentos mais do que a maioria das pessoas imagina. Um erro comum é presumir que todos querem as mesmas coisas da mesma maneira. Mas os relacionamentos raramente funcionam assim. Duas pessoas podem se importar uma com a outra e ainda assim querer coisas diferentes porque estão em momentos diferentes da vida. Alguém em um período de exploração pode valorizar a liberdade e novas experiências. Alguém em um período de construção pode valorizar a estabilidade e objetivos em comum. Alguém em um período de reflexão pode valorizar a paz, a honestidade e a conexão emocional. Nenhuma dessas prioridades está errada. Elas são simplesmente diferentes. E quando as pessoas não entendem essas diferenças, a confusão começa. Uma pessoa se sente pressionada. A outra se sente rejeitada. Uma pessoa acha que o interesse está desaparecendo. A outra se sente incompreendida. Mas, muitas vezes, a questão não é o afeto. É uma questão de alinhamento. É por isso que prestar atenção é importante. Não apenas ao que alguém diz, mas ao que essa pessoa demonstra repetidamente. Preste atenção no que ela fala. Observe o que a entusiasma. Observe o que a preocupa. Observe para o que ela reserva tempo. As pessoas revelam suas prioridades mais por meio de padrões do que por meio de palavras. Se alguém fala constantemente sobre planos para o futuro, preste atenção. Se alguém valoriza a liberdade e a independência no presente, preste atenção. Se alguém fala mais sobre paz e segurança emocional do que sobre entusiasmo, preste atenção. O objetivo não é se tornar quem a outra pessoa quer que ela seja. O objetivo é a compreensão. Porque relacionamentos saudáveis não são construídos fingindo combinar. Eles são construídos descobrindo honestamente se vocês já combinam. E isso também se aplica aos homens. Suas próprias prioridades mudam com o tempo. Você não é exatamente quem você era anos atrás. Suas expectativas evoluem. Sua definição de sucesso muda. Sua ideia de conexão muda. Crescer é normal. O desafio é se conscientizar disso. Pergunte a si mesmo: o que importa para mim agora? O que eu realmente estou buscando? Estou escolhendo relacionamentos que combinam com quem eu sou hoje? Ou com quem eu costumava ser? Essas perguntas importam. Porque a autoconsciência gera escolhas melhores. E escolhas melhores geram relacionamentos mais saudáveis. No fim das contas, as pessoas não são confusas. Elas estão evoluindo. E quanto mais você entende isso, mais fácil fica parar de levar cada diferença para o lado pessoal. Às vezes, as pessoas vão embora porque mudaram. Às vezes, elas ficam porque crescem juntas. O objetivo não é controlar nenhum dos resultados. O objetivo é reconhecer onde você está, entender onde a outra pessoa está e construir algo genuíno a partir daí. Porque relacionamentos duradouros raramente acontecem por acaso. Elas são construídas através do tempo certo, da compreensão e do crescimento. Repetidamente.